Em defesa do consumidor e com o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei 1625 de 2026 do governo Lula, que cria o crime de aumento abusivo de preços de combustíveis e de outros bens de utilidade pública. A proposta do governo Lula surgiu após a disparada internacional do petróleo provocada pela guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Em entrevista à Rádio Câmara, o relator da proposta, o deputado federal Mirlong Solano, do PT pelo Piauí, afirmou que o empresariado do setor de combustíveis foi muito rápido ao elevar os preços aqui no Brasil, apesar das medidas adotadas pelo governo federal para conter os reajustes. Ele criticou as distribuidoras e refinarias privadas por não repassarem ao consumidor as reduções anteriores promovidas pela Petrobras, mas reagiram rapidamente às altas internacionais. Mirlong destacou que o governo zerou os impostos federais sobre o diesel, criou subsídios para a importação e produção nacional do combustível e ampliou mecanismos de compensação tributária. Segundo o parlamentar, o impacto das medidas ultrapassa 40 bilhões de reais. O governo está chegando a esta circunstância de propor penas para quem praticar preços abusivos depois de ter tomado providências na área financeira e administrativa para conter o aumento de custos. A ação do governo foi imediata, não é isso? As medidas do governo tiveram o condão de impedir um aumento ainda maior. O aumento médio no Brasil ficou em cerca de 22%. Nos Estados Unidos, por exemplo, subiu mais de 50%. E há países em que subiu mais do que isso. Então, as medidas do governo tiveram, sim, um resultado positivo para a sociedade. O preço poderia ter subido ainda mais se tivesse dependendo só das refinarias privatizadas, porque elas chegaram a subir seus preços em 87%. Se o governo não tem entrado com estas medidas, a pressão teria sido nesse sentido, de subir os nossos preços em 50%, pelo menos também, como aconteceu nos Estados Unidos. Então, por isso é que o governo chegou nessa situação de ter que lançar agora uma medida como esta, que penaliza criminalmente e também financeiramente, porque tem multa. O texto, que ainda precisa ser apreciado pelo Senado, altera a Lei 8.137 para tipificar como crime contra a ordem econômica a elevação sem justa causa de preços de bens considerados essenciais ou de utilidade pública. O texto estipula pena de detenção de 2 a 4 anos, além de multa, para quem aumentar sem justa causa o preço dos combustíveis com o objetivo de obter aumento arbitrário dos lucros, o que, de acordo com o parlamentar, pode ser ampliado para até 5 anos de detenção e 4 milhões de multas. É este o caso aqui. Quando se faz um aumento abusivo de combustível, que é um bem de utilidade pública, de acordo com a Lei 9.847 de 1999, combustível é um bem de utilidade pública. O juiz, a polícia terá condições de julgar adequadamente estes casos, já enquadrando nesta lei, neste artigo, estabelecendo a pena, que pode ser agravada, inclusive, de 1/3 até a metade a mais, se o preço abusivo for praticado em momento de calamidade pública, por uma empresa que detém poder dominante no mercado, ou em momento de grande instabilidade no mercado, como é o caso. A guerra provocou uma instabilidade, a gente reconhece isso, mas aproveitar isto para aumentar de maneira injustificada os lucros de um setor da economia em prejuízo de todos os demais, aí é um crime. Mirlong acrescentou ainda que o projeto está muito bem fundamentado. Ele não pune qualquer empresário que pratique preços baseados em fatores de mercado. Qualquer um que tenha uma nota fiscal provando que houve aumento de custo não vai ter o que temer. Pelo projeto aprovado, será considerada abusiva a alta sem fundamento em fatores econômicos legítimos, com aumento de custos de produção. De Brasília, Denise Coelho.